Sejam todos devidamente abastecidos e vamos juntos aprender da palavra do Senhor, assim eu desejo, assim espero. E antes de mais nada, por favor, feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos juntos orar ao Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, precisamos Te ouvir, precisamos aprender, precisamos conhecer a Tua face, para que nós possamos realmente viver para o louvor da Tua glória. A Sua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o caminho e dela dependemos diariamente. E para entendê-la, para manuseá-la, precisamos da Tua iluminação, da Tua revelação. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Conduza-nos para que em tudo o Seu nome seja glorificado. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados pastores, é uma honra estar aqui com vocês e desde que recebemos o convite, imediatamente pedimos a autorização, a liberação do nosso pastor Isaías, prontamente liberou, prontamente atendeu e já mandou um abraço a todos vocês. Obviamente, pelos laços consanguíneos, manda um abraço especial para o reverendo pastor Ivanildo, toda a sua família, e eu tive a liberdade de vir para cá com a minha família também. Para mim isso é um privilégio, ouvindo aqui o pastor Cris falando que há 27 anos casado com uma única esposa, eu não tive tempo de completar os 27, estou no 11º ano de matrimônio, mas graças a Deus com uma única esposa, pois é assim, essa é a vontade do Senhor. E tenho o privilégio e agradeço à igreja por me dar essa oportunidade, fiz essa viagem com eles, então eu, a Ruth, a minha esposa, meus 3 filhos, Pedro, Arthur e Rico, e também, pela misericórdia de Deus, tive a liberdade, a alegria e o prazer de trazer a minha sogra, estar juntamente conosco. Por isso eu quero louvar a Deus pela vossa generosidade, pela vossa bondade, e traz tanta alegria ao meu coração. Dito isso, deixo aqui o abraço então do pastor Isaías. Trago o abraço do pastor Isaías, da pastora Raquel, homem e mulher que tem nos abençoado tanto, edificado tanto. Como mencionava há pouco aqui no nosso café, tive a oportunidade de viver a experiência no pastoreio da igreja local, pastorei o bairro do Tatuapé, depois o bairro do Hermelino, e hoje retornamos para a igreja sede para darmos caminhamento a todos os projetos que temos ali, juntamente com o pastor Isaías, e tem sido um privilégio da parte de Deus poder dirigir alguns ministérios, principalmente voltados ao ensino, e assim trabalharmos para a glória do Rei dos Reis. Peço que você, em todo o tempo, continue intercedendo pela minha vida, pois entendo que aquilo que Deus colocou em meu coração para ministrar nesta ocasião é por demais importante, é fundamental para nós, homens que fomos convocados por Deus para esta missão. E obviamente o que falarei aqui não procede de um coração altivo, e eu tive que apanhar bastante para aprender a viver em humildade. E é um traço das pessoas que Deus usa. Quando recentemente tive a oportunidade de estar no Egito e ver tudo que aqueles homens construíram há tantos milênios atrás, uma expressão que ficou muito forte, marcada em meu coração, é que Deus pega um homem como Moisés, lançado num rio, e conduz este homem à mais alta posição. Lucas diz que Moisés foi educado em todo conhecimento, em toda a ciência do Egito. Isso não era pouca coisa. E nesta posição, Deus pega ele e lança no deserto para passar 40 anos, até que ele chegue na posição ideal do servo de Deus, que é de humildade. Deus, portanto, nos constitui com dons e talentos e nos coloca na mais alta posição, para que Ele possa nos rebaixar e aqui embaixo Ele nos usar da maneira gloriosa que Ele deseja. Este processo, obviamente, não é fácil, não é desejável. Então, é com bastante respeito a todos os senhores,
história que vocês têm construído, com muito temor diante de Deus, que eu quero compartilhar essa mensagem que tem ardido em meu coração. Espero também que possa fazer a diferença para a sua vida. Aos Coríntios, no capítulo 11, verso de número 1, o apóstolo Paulo faz uma declaração bastante contundente. Ele finaliza todo o ensino a respeito de como lidar com as divergências, com as dificuldades. E nessa finalização, que começa lá no capítulo 8, se estende até o capítulo 11, verso de número 1, o apóstolo Paulo declara: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Certa vez o Dr. Russell Shedd estava ministrando uma aula sobre cartas paulinas, e ele cita esse verso. E um grupo parecido com o nosso, repleto de homens de Deus, cheios do Espírito Santo, um dentre estes levantou a mão e perguntou: não seria presunção demais Paulo falar isso? O Dr. Russell Shedd, ele sempre deu aulas sentado, e nesta hora ele se levanta, e por entre as carteiras da sala ele vai passando até chegar no irmão que estava lá no fundo, e ele se inclina sobre a mesa e pergunta: o irmão não pode falar isso a seu respeito? E olhando para o irmão, ele retorna até a sua cadeira e continua a dar aula. A posição em que nós estamos não é uma posição confortável para quem gosta do pecado. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é um requisito para o ministério pastoral. Nós não temos a liberdade de dizer para a igreja de Cristo: não me imitem, porque eu sou um homem falho. Essa liberdade nos foi tirada quando nós aceitamos o chamado. Você não tem, eu não tenho, o ministério não tem liberdade para pecar em paz. Ele nos instituiu com autoridade. Quando nós nos ajoelhamos e um homem de Deus impôs as mãos sobre a nossa cabeça, ele nos revestiu de autoridade, para que a nossa vida fosse diferente permanentemente. Nós não somos homens comuns. Nós não temos os mesmos anseios que os homens comuns têm. Um dia disse que Billy Graham foi convidado a participar da corrida eleitoral para a presidência dos Estados Unidos, a maior nação do mundo. Ao que ele responde: eu? Presidente? Jamais me rebaixaria tanto. Eu sou um pregador. E às vezes, nós negligenciamos esta posição que Deus nos colocou. Foi Ele quem nos chamou para anunciar as boas novas do reino de Deus. Foi Ele. Por isso eu gosto de refletir e entender a Bíblia como ela pretende ser expressa. Um único livro, um único texto, que por mais de 1.700 anos foi composto, por mais de 40 autores escritores foi escrita com um único autor. E eu, olhando para a nossa finalidade enquanto servos de Deus à frente da igreja, e olhando para o jeito que Deus lida com o seu povo, me veio um questionamento. E a pergunta central dessa nossa reflexão é: o que acontece quando o exemplo falha? Se nós fomos colocados por Deus diante da igreja, o que acontece quando nós falhamos? A tese é, até mesmo quando todos os exemplos falham e sucumbem, se curvam à corrupção, Deus não falha. Ele jamais se equivoca e de ninguém depende. Até mesmo quando todos nós sucumbimos e nos debruçamos diante da corrupção, Ele permanece o mesmo. Para entendermos um pouco melhor, vamos falar sobre o ofício sacerdotal, que tem como grande marca de início, pontapé inicial, capítulo 9 do texto de Levítico. Peço que gentilmente você abra Levítico 9, verso
22 até o verso 24. Levítico 9, 22 a 24. Depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas, Arão levantou as mãos para o povo, abençoou e desceu. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Pois saiu fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com seu rosto em terra. Essa é a descrição do início do ofício sacerdotal. Muito antes, desde Êxodo, você tem a descrição minuciosa da vestimenta, que nós falaremos daqui a pouco, das obrigações, que nós mencionaremos algumas, mas aqui neste exato instante, você tem o pontapé inicial, a primeira vez que o sacerdote faz aquilo que ele foi chamado para fazer: mediar a relação entre Deus e homens. Arão se coloca em pé, diante do altar, virando-se para o povo, o abençoa, e todo o povo é alegrado, começa a celebrar, começa a se entusiasmar, porque Deus está se manifestando. A função sacerdotal, portanto, é exatamente esta: nos colocamos entre Deus e o povo, para que, através de homens falhos e comuns como nós, Deus se manifeste e o povo seja alcançado. O resultado é nítido: alegria, entusiasmo e adoração reverente. O povo, ao ver a manifestação de Deus, não se sustenta em pé, de joelhos se prostra diante daquele que merece todo louvor, toda glória e toda adoração. Mas nem sempre foi assim, e há algo que me chama muita atenção. No capítulo 10, exatamente no capítulo seguinte, nos versos iniciais, nós temos a descrição muito interessante: Nadab e Abiú, filhos de Arão, que tinham sido separados por Deus igualmente ao seu pai. Só que eles não atentam para o que Deus quer, eles atentam para o que eles querem. O que me chama a atenção é que exatamente igual Deus reage. O verso de número 24 diz: saiu fogo diante do Senhor e consumiu todo o holocausto. No verso de número 2 do capítulo 10, nós temos a seguinte afirmação: então saiu fogo diante do Senhor e os devorou, e morreram diante do Senhor. Nadab e Abiú, chamados por Deus para realizar um santo ofício, o fizeram de qualquer maneira, o fizeram para si, e não para Deus. O que me intriga, que me chama muita atenção, é que no verso 24 do capítulo 9 e no verso 2 do capítulo 10, a ação de Deus é exatamente a mesma. A ação de Deus é idêntica, é literalmente Ctrl+C e Ctrl+V. Só que no verso 24 do capítulo 9, existe o holocausto, existe o serviço, e ele é consumido. No outro só existe o pecado, e este é extinto. Deus não mudou, não vai mudar por minha causa. Se eu, amor do tio, oferecer pecado diante de Deus, Ele que é santo, não mudou. Ele não vai mudar. Nós, sacerdotes diante de Deus, pastores levantados por Deus, não podemos oferecer qualquer coisa. Não diante daquele que é santo, não. Não diante dele. Não diante dele. Esta posição que Deus nos colocou nos priva de muitas coisas, e tem que ser assim. Arão foi proibido de chorar. Arão foi proibido de tocar no seu filho.
porque ele foi consagrado para coisas santas. A seriedade do ministério nos privará de muitas coisas normais para os homens comuns. Isso é normal para os outros, mas não para nós que aceitamos o chamado. Era normal para os auxiliares levarem os corpos de Nadab e Abiú, não para Arão. Era normal para os outros chorar pela morte daqueles 2 jovens, não para o sacerdote. Entende? Nós fomos por Deus colocados numa frequência diferente. Por isso, o santo ofício do sacerdote impedia que ele trabalhasse como os outros, que ele se importasse com as coisas da terra como os outros, porque ele tinha coisas do céu para olhar. Ele foi chamado por Deus para olhar para o céu, enquanto vivia entre os homens. E por que isso é importante? A descrição da nossa criação é excelente e absolutamente bela. Na profundidade adequada revela o amor daquele que é todo o amor que tem seu próprio coração, como causa de tudo o que faz. O interesse genuíno de um ser completo e eternamente perfeito em gerar filhos conforme sua imagem e semelhança é por si só poético e inspirador. Literalmente, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Fomos gerados para um relacionamento perpétuo e santo com aquele que é eterno e perfeito. Gênesis deixa isso muito claro. O ser humano tem em suas narinas o vento, o sopro, o próprio interior de Deus soprado. E agora, a partir desse instante, ele passa a ser Nefesh Hayah, ser vivente, alma vivente. E ele contempla como a primeira coisa que pode ser vista a face do Criador. Este é o simbolismo daquele capítulo 2 do texto de Gênesis. O Criador literalmente se mostra plenamente no instante em que somos criados, no instante em que nascemos a vida, para que nós entendamos que não existe nada melhor. Como vamos nos satisfazer depois de ver a face do Criador? O que é superior a isso? O que poderia ser mais interessante do que isso? Fomos criados, portanto, para o relacionamento com o Senhor. Fomos criados para querer nos relacionar com Ele. Além de termos esta obrigação no relacionamento, existe uma convocação bíblica, querer se relacionar com Deus. Isso é importante demais. Conta-se a história de um marido que perguntou para sua esposa, logo antes de dormir: você quer que eu te dê um beijo? E ela responde: mas você quer me beijar? Existe uma grande diferença, um abismo infinito entre a ação e o querer da ação. Muitos de nós reproduz, como dirigindo um carro, boa parte do ofício ministerial de modo automático, sistêmico, protocolar, burocrático. Mas o envolvimento passional, o coração pastoral já se esfriou há muito tempo. E cada vez os pastores mais jovens se encantam mais pelos modos, pelas formas, pelos protocolos e menos pela paixão que arde no coração do Eterno. Cada vez mais novos, nós nos convencemos dos protocolos e nos esquecemos da paixão, do amor que pulsa o coração de Deus. Esta realidade, esta condição nos mostra que nós não saímos de uma linha de montagem, como marionetes que são inertes até que fios a movam. Muito pelo contrário, fomos feitos, como diz a Bíblia, alma vivente. Na perspectiva original do texto hebraico, garganta vivente. Porque o hebraico ele tem uma característica muito interessante, ele é muito bruto na sua elasticidade, ele é muito pobre na sua condição ilustrativa. Por exemplo, eles não têm um superlativo, uma figura no idioma português que é muito comum, um superlativo de muito, muitíssimo. O superlativo de santo, por isso que eles repetem santo, 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 para dar a ideia de intensidade. E esta dificuldade na linguagem
é resolvida aparentemente emprestando as funções, o expediente de alguns órgãos humanos para ilustrar o texto. Por isso que nós vemos que a mão do Senhor está sobre nós. E de fato entendemos, alguém aqui tem dúvida? Deus tem mão, sim ou não? Não tem, Ele é Espírito, então não tem mão. Mas a ideia de proteção, de poder, de autoridade que a mão revela, que o cuidado que a mão sustenta, nos dá a ideia então que o sustento de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus está sobre nós. Ficou claro isso? Quando a Bíblia fala que somos garganta vivente, e nós olhamos para este item aqui tão interessante, nós vamos convir que, em condições normais, o estômago se sacia, mas a garganta jamais fecha. Principalmente para nós crentes, que bebemos nada e comemos muito. Em condições normais, um crente, num churrasco, faz um bom estrago. Deus seja louvado por isso. Em condições normais, a garganta não se fecha jamais. Existe até um prato muito riquíssimo, muito valioso, que só a nata da nata já pôde experimentar, que é o foie gras, é o fígado do pato. E para que eles possam vender o fígado cada vez maior, eles colocam uma espécie de cânula na garganta do pato e vão ingerindo ração, dia após dia. Literalmente o pato não para de comer o dia inteiro. Em condições normais, a garganta não se fecha. Nós somos criados com esta característica intrínseca à nossa identidade. Em condições normais, nós somos desejantes, ansiosos, desejosos, necessitados de Deus. Foi para isso que Deus nos criou. Ele nos cria com um desejo insaciável e se apresenta como fonte inesgotável. É o casamento perfeito. Deus criando um ser que o deseja dia após dia. E Ele é aquele que de eternidade a eternidade é Deus sobre todas as coisas, que jamais poderia ser conhecido definitivamente. Ele sempre nos surpreende, seja em qualquer circunstância. Deus é inesgotável. Olha que planejamento perfeito. Você cria um ser necessitado e a fonte inesgotável. Apresenta estes dois e diz: vivam. O que mais desejar? O ser humano desejou. O ser humano desejou. Esta realidade intrínseca à nossa natureza e, portanto, ao nosso propósito, nos permitiu escolher, optar, por assim dizer, pela contrariedade da vontade daquele que nos gerou. O ser humano está dentro de um ambiente onde não havia falta de nada. E aqui vem uma característica muito interessante do pecado. Ele sempre vai parecer necessário, sempre, 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 sempre. O pecado sempre vai parecer a melhor e única escolha. Se você não pecar, se você não tomar essa decisão equivocada, tudo vai por água abaixo. Sempre vai ser assim. A sonegação do imposto sempre vai parecer necessária. Sempre vai ser justificável. O pecado sempre vai apresentar-se com essa característica: ou você me escolhe, ou mais nada. O ser humano está dentro de um ambiente que não sente falta de nada. Deus pensou em todos os detalhes, e como um agente amoroso, visitava dia após dia, na viração do dia. Que falta tem um homem dentro do jardim do Éden? Por que dar ouvidos à voz da serpente? Porque tinha liberdade para tal. O homem sentiu falta de ser livre e deixou-se seduzir pela voz da serpente que lhe prometeu que a partir da desobediência um novo mundo se abriria. O mundo, este novo, onde o homem não seria mais a imagem e semelhança do Criador, mas seria o próprio Criador, igual ao próprio Criador. Foi esse o grande truque de Satanás, para enganar Eva e enganar Adão. Deus tem medo que vocês se pareçam com Ele. Nesta hora, o coração destes homens, falei: rapaz, não é que é verdade? Eu, a partir de agora, tenho a possibilidade de ser igual a Deus. Foi aí que caíram
exatamente aí que caímos. O pecado, entidade que prospera gerando morte e afastamento, se apossou de toda a liberdade que o homem um dia possuiu, tornando a imagem e semelhança numa mera caricatura, arrastou o homem para a morte eterna, para o inferno, para longe de Deus. O relacionamento proposto entre Deus agora precisa de um alinhamento, um ajuste, um salvamento. E não haveria ninguém capaz de realizar tal feito, visto que todos pecaram e foram expulsos da glória de Deus. Um plano eterno começa a ser revelado e o cordeiro preparado aguarda pacientemente o seu chamado. Espera, como dono do tempo, a plenitude dos tempos. O cordeiro preparado na eternidade agora está lá, pronto, aguardando o Pai enviá-lo, pois isso é o que o Paulo escreve aos Gálatas capítulo 4, verso 4. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para salvar, para libertar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Esta é a condição que nós temos agora. Enquanto isso, pistas são oferecidas para que o homem jamais se esquecesse, um testemunho sempre presente do amor de Deus para com sua família, com seus filhos, com seu povo, você e eu. Um povo escolhido, procedente de um casal improvável, que somente a fé poderia justificar. Abraão e Sara se torna, na mais infértil velhice, pais de um menino que perpetuaria o relacionamento com Deus, a fim de que todas as famílias fossem alcançadas por ele. A questionável descendência chega ao Egito e por lá permanece sob fartura e prosperidade por alguns séculos, até que um rei que nada conhecia sobre José e seus feitos, sob o poder de Deus, assume o trono e escraviza aqueles que foram feitos livres. A saída é espetacular e a caminhada à terra que mana leite e mel é desafiadora. Uma nova geração surge em meio ao deserto, uma geração que só conhece a provisão que vem dos céus, que bebeu a água que sai da rocha e que viu fortalezas ruírem ao chão. Essa geração chega ao destino e agora precisava de instruções minuciosas para atenderem a uma necessidade essencial, o relacionamento com Deus. Nós observamos então a construção histórica para esta figura importante e definitiva, o sacerdote. O sacerdote é aquele que corrige, que alinha, que ajusta o relacionamento entre Deus e o seu povo e Deus. E aí nós apontamos agora para a função sacerdotal. Como já mencionamos, parte considerável do entendimento de alguém está condicionada a seu título, que em via de regra é autoexplicativo. Um porteiro abre portas, um faxineiro faz faxinas. E um sacerdote? O que quer dizer este nome? Existe uma guerra semântica no mundo acadêmico que apresenta duas raízes prováveis para esta expressão, que já era utilizada nos tempos antigos por diversas nações. Os egípcios, os demais fenícios, todos eles tinham uma função, um homem que estava a serviço do templo para o serviço de Deus. E este nome sacerdote, ele é bastante difícil de compreender a sua etimologia, ou seja, a raiz deste nome. E aí são duas possibilidades mais marcantes. Você tem de um lado, que sacerdote quer dizer aquele que se curva, aquele que presta homenagem, ou sacerdote é aquele que permanece em pé, como um serviçal, oferecendo um santo serviço. É óbvio que eu não quero aqui, e nem tenho tal capacidade, de responder e resolver esse problema que o academicismo arrasta por décadas. Não tenho essa capacidade. Mas é bastante provável, ao olharmos para toda a história bíblica, que o ofício sacerdotal tem a ver com as duas raízes, as duas funções. Somos aquele que estamos em pé diante de Deus oferecendo um serviço, enquanto prestamos reverente adoração.
O nome do ofício que nos foi confiado nos faz lembrar do propósito diário das nossas vidas, servir a Deus e adorá-lo acima de todas as coisas. E fazemos isso em todos os lugares, porque o pastor, por mais que esteja de folga, não tem dia de folga. Inclusive, boa parte dos nossos desafios, boa parte das nossas grandes crises se manifestam nos ambientes em que nós somos menos requeridos como pastor. Quer ver? Dentro de casa. A honra que eu tenho recebido desde o convite, como já mencionei, viemos viajando tranquilamente, parando com a família, desfrutando da viagem. Cheguei num excelente hotel, estou bem acomodado, minha família está bem acomodada. Quando eu chego na igreja onde sirvo, os portões se abrem de uma forma diferente. Só eu coloco o carro onde eu coloco. Lá o meu nome é pouco citado, pois é paz do Senhor, pastor. Olá, pastor. Senta, pastor. Água, pastor. Eu sou lembrado constantemente de quem eu sou. Agora, dentro de casa, quem carrega o lixo para fora é o Mateus, o pastor. Quem limpa o cocô do cachorro sou eu. Quem lava a louça? Eu. Quem troca a fralda de bebê? Eu. Lá, eu sou chamado de papai, de má quando a esposa está de bem, Mateus é quando o bicho está pegando, mas jamais pastor. E é nesta hora, neste ambiente, que eu preciso me lembrar de quem eu sou, e que eu estou em pé diante dele, e em reverência o adorando. Quando eu me relaciono com os meus filhos, eu estou em pé diante dele, em reverência o adorando. Quando eu cuido da minha esposa, eu estou em pé diante dele, em reverência o adorando. Quando eu estou no trânsito, sozinho, e lá em São Paulo é uma maravilha, é terapêutico, só que não. Quando me tiram a vaga que eu estava mirando no estacionamento do shopping, quando sofro injustiça, quando sou caluniado, quando sou rejeitado, e não existe posição de maior rejeição do que o ofício pastoral. Não existe. Todos têm um ideal perfeito para o seu próprio pastor. Todos. Inclusive nós. Todos. Te mudariam de alguma forma. Te melhorariam em algum aspecto. Todos. Absolutamente todos. Você é um pastor maravilhoso, mas... E eu vivi essa experiência de bastante rejeição. E confesso que é dolorido. A ponto de ir no mercado quase chorar. E olha, que eu sou facinho de chorar. Quando falo a respeito da palavra de Deus, é um hábito. E algumas pessoas nem gostam muito disso. Mas... em momentos assim de bastante confronto, de bastante intriga, vem de Deus uma calma que eu não entendo. Então, eu já ouvi muitas afrontas e em paz permaneci tranquilo. Depois o corpo responde. Um tempo que tinha um buraco aqui na barba, outro tempo estava muito mais branco do outro lado. Mas é interessante que a resposta, vem de Deus de fato. Não sei como. Mas teve uma reunião que eu participei, e uma pessoa que sentou à minha frente e disse: eu estava acostumado com um pastor muito melhor do que você. É como se eu bebesse NAN a minha vida inteira. E quando você chegou, eu fui obrigado a beber GG. Leite GG. Aquilo bateu de um jeito. Mas foi de um jeito. Na frente, amém. Amém. Por dentro, quero minha mãe. Passam alguns dias, eu achei que tivesse esquecido. Eu entro no mercado, tem uma pilha de leite promocional, GG. Eu falo, não, está afrontando. Não existe ofício que
que vão te rejeitar mais do que o ofício pastoral. E como permanecer amando a igreja que te rejeita? Se lembrando constantemente, você está em pé diante do Rei, o adorando reverentemente. Este é o seu ofício. Este é o seu propósito. Não baixe o nível. Você não foi criado por Deus para discutir com os homens. Me chama muita atenção a passagem bíblica que mostra que o povo se rebela contra Moisés e Arão. E Deus envia uma praga contra o povo. Se nós fôssemos criados para baixar o nível, Arão teria sentado e disse: eu avisei, eu falei, e tiraria até selfie dizendo: aí, ó, cola com nós, eles estão errados. Mas a Bíblia diz que Arão corre até a presença de Deus, pega o fogo que está lá e se coloca entre a praga e o povo. Ele tinha acabado de ser rejeitado. E ao invés de correr contra o povo, ele corre em direção a Deus. E entre a praga e o povo está um homem. E Arão errou de tantas formas. O texto bíblico descreve que Arão, quando o bezerro de ouro surge, ele tira o corpo fora dizendo: ó, eu só joguei o material e saiu assim, não tem nada a ver com isso. E havia uma crença antiga de que se houvesse uma manifestação geológica, uma manifestação aleatória, que tivesse a figura de um item conhecido como um rosto de uma pessoa ou um animal, era vontade dos deuses que ele fosse adorado. Então o que Arão está falando, ó, foi tão aleatório que foram os deuses que realmente quiseram. Eu não tenho nada a ver com isso, Moisés. Ele erra tanto, mas acerta tanto. Porque quando Moisés fala: olha, quem está com Deus passa para cá, Arão não pensa duas vezes, vou para o outro lado. Mas erra tanto, que no final do seu ministério, tem uma das descrições mais emocionantes para mim. Eu não sei como ler essa passagem sem chorar, quando Arão é despido da sua veste sacerdotal. Porque ele foi proibido de entrar na terra. É este homem que erra e acerta. É igual a você, igual a mim. É este homem que na hora que foi rejeitado, ele corre em direção a Deus, sai da presença de Deus com fogo e se coloca entre a praga e o povo. Este é o nosso ofício, é para isso que Deus nos chamou. Não vamos entrar em franca discussão, em franco debate, baixar o nível, pois nós fomos criados para um nível elevado de perspectiva. Deus nos chamou para olhar para Ele, Deus nos chamou para nos satisfazer nele. Foi para isso que Ele nos chamou. Para encontrar total satisfação nele, absolutamente nele. Sobre esta investidura, como eles eram vestidos, quero deixar na liberdade dos amados irmãos, caso queiram toda a cópia do esboço, Deus está me levando para uma outra direção, vou obedecê-lo. Tem tudo lá à disposição no meu Instagram, é só colocar lá num link lá na bio, você vai ver tanto este quanto outros estudos. Nós temos peça por peça a descrição da indumentária e como isso tudo refletia a pureza do ministério. Mas algo que me chama muita atenção e é sobre isso que a gente precisa refletir nessa ocasião. Lá no capítulo 29 de Êxodo e depois algumas ocorrências em Levítico, aparece uma pia grande de bronze, do início ao fim. Material comum, nada espetacular. Diferentemente da arca, revestida de ouro. E de outros itens caríssimos que eles tinham à disposição. Uma pia de bronze comum era usada para o banho dos sacerdotes. Moisés colocou os sacerdotes diante de todo o povo. Diante de todos. E ali eles foram purificados, foram banhados. Para depois receberem a investidura, receberem a túnica, as pedras,
a bolsa, o turbante, depois do banho. Existe um processo. O serviço a Deus não é para qualquer um, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é em qualquer tempo. O povo que teria em Arão o mediador entre Deus e eles, agora via Arão em toda a sua falha, em toda a sua humanidade, em toda a sua vulnerabilidade, um homem nu na frente de todos. E eu vejo os meus filhos, 5 e 3 anos, que quando vão tomar banho, eles saem correndo com a mão na frente do pipi e na mão na frente do bumbum, porque eles sabem que ninguém pode vê-los nus. A gente esconde a nossa nudez, a nossa vergonha, desde o Éden. Com pedaços de folhas, a gente tenta se esconder daquele que tudo vê. Mas Deus pega o homem que Ele escolheu e expõe ao exame de todos. Isso é muito didático, isso é muito necessário. E nós temos roubado o ministério deste processo tão necessário. A igreja não tem mais paciência de ver a nudez, a vulnerabilidade do seu pastor. Ela quer homens perfeitos. E vai cair na mão de trambiqueiros, porque não existem homens perfeitos. Uma igreja que não tem paciência em pastorear o seu pastor, está condenada a ser enganada por um pilantra. Porque a igreja olha para o seu pastor, vê as suas falhas, vê os seus limites e o pastoreia. Como exemplo, eu cito a história da minha própria família. Alguns anos atrás, cerca de 15 anos atrás, um pouco menos, minha família estava fadada ao fracasso. O casamento dos meus pais por um fio, e se esse fio existisse? Meu comportamento totalmente desviado atormentava a igreja. As minhas irmãs vivendo de forma dissoluta, cada um para um lado. Pastor Isaías entrou num processo de depressão tão cruel. Ele cita que, por vezes, ele estava sentado e o ministério de louvor cantando. E quando o pastor Eliseu, que dirigiu o louvor à época, olhava para ele e dava um toque, ele tipo, agora o senhor assume. Ele no coração pensava, ah não. Ele falou, era doloroso a ida até o púlpito. Cada passo que eu dava era uma martelada no coração. Me colocar de pé diante da igreja, como foi duro. Teve um dia que o pastor Isaías chamou a esposa, minha mãe, e publicamente pediu perdão a ela. A igreja abraçou a nossa vida, nos pastoreou, confiou no projeto de Deus em nós e através de nós. Hoje, pela misericórdia de Deus, sou o primeiro vice-presidente de uma região em Vila Jacuí, ao lado do meu pai, que pastoreamos mais de 10 igrejas juntos, dentre as quais, uma delas, meu cunhado, pastor Leandro, juntamente com a minha irmã Juliana, pastoreiam a igreja. Toda a família servindo a Cristo, servindo a Deus, e não há nada de especial em nós, há algo de especial nele. Pastor Josué Gonçalves, esses dias assisti um podcast com ele, fui muito abençoado, e ele menciona que diante da Santa Ceia do Senhor, um pastor se levantou, pastor da igreja, uma igreja tradicionalíssima, muito reconhecida, muito importante. Ele se levanta e pede licença à igreja, fala, eu preciso avisá-los, que eu não vou tomar ceia agora pela manhã, e também não vou pregar, porque antes de sair para cá eu briguei feio com a minha esposa. Eu não posso fazer isso. Agora eu deixo a liderança da igreja,
e vou cuidar do meu relacionamento conjugal. E ele fala isso e a igreja permanece assim. E ele fecha os olhos e ora. Pede perdão a Deus, pede perdão à igreja. E quando ele vai descer, tem uma fila de irmãos o abraçando. E uma irmã de idade, lá eles não têm a irmã do coque como nós temos o privilégio de ter. Uma irmã de idade pegou nas mãos dele e disse: eu orava tanto pelo Senhor. O Senhor é figura carimbada em todas as minhas devocionais. Eu oro todos os dias pela sua vida. A partir de agora eu vou orar 2 vezes mais. Porque além de amá-lo, eu hoje te admiro. A gente é um pouco, desculpa, eu sei que é uma patologia comum, e pode ser que tenha alguém que você conheça que sofra disso, mas às vezes a gente tem um relacionamento um tanto quanto esquizofrênico com Deus. Porque a gente prega dia após dia que Deus tudo pode, sim ou não? Nós cantamos aqui no início: eu tenho um Deus que não vai deixar essa angústia me matar. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós cremos nisso, sim ou não? Crê mais ou menos, sim ou não? Cremos, mas não confiamos na graça. A gente crê que Deus pode, mas não quer que Ele faça. A gente está roubando o ministério deste processo tão importante. Esta exposição diante de uma igreja que ama não é para o mal. Não é. Se formos expostos diante de Deus, Ele mesmo nos vestirá com autoridade. Nós precisamos aprender, definitivamente, a confiar em Deus que atua por meio de processos. Uma das peças mais interessantes era uma túnica que o sacerdote usava, e ela não tinha uma emenda sequer. Não tinha uma costura aqui do lado, era um único tecido. E a sua cor e a sua integridade mostravam a pureza do ofício. O ofício ministerial é este, puro. Puro, 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 puro. Absolutamente puro, só Deus pode fazer isso. Somente Deus pode fazer. E como só Ele tem este ministério puro, nós estamos começando a buscar no mercado paralelo o ministério falsificado. Já que somente Ele pode dar o que é puro, e a gente não quer pagar o preço pela pureza, a gente está se inspirando em pilantras, em mercadores. Mas não se esqueça, você foi chamado para estar de pé diante dEle. E Ele não se encanta com os brilhos deste mundo, não se encanta. Ele não se encanta com a esperteza dos homens. Recentemente surgiu uma live bastante perturbadora, citando diversos nomes bastante famosos, de homens que tinham um caráter totalmente reprovável, homens que assediavam as irmãs na igreja. Não faz o menor sentido isso. Isso é uma loucura. Isso é absurdo. E um destes nomes vem a público e reconhece, chora, pede ajuda, para 3 meses depois estar pregando de novo. 3 meses? Está de brincadeira? A gente está falando de uma deficiência moral que não é corrigida em anos de construção do caráter. E a gente admira, porque eles são criativos, porque tem uma grande multidão seguindo. O cara deu em cima da maioria das mulheres da igreja, foi descoberto, exposto numa live para o mundo inteiro ver, vem a público, chorando. 3 meses ele está pregando de novo? Que relacionamento é esse com aquele que é santo?
Nós vemos a descrição do serviço a Deus de maneira tão minuciosa, que esse homem, para ofertar a Deus, para sacrificar, ele tinha uma corda amarrada em sua cintura. Se os sinos parassem de soar, pode puxar, porque Deus fulminou. Inventaram um negócio de época da graça que seja considerada anátema. Não existe época em que a justiça de Deus não seja soberana. Inventaram esse negócio de época da graça. Fala para aquele casal de Atos capítulo 5. Fala para Ananias e Safira que agora é época da graça. Fala para eles se tiver coragem. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, o véu tinha se rasgado e ele permaneceu santo como somente ele é. Ananias e Safira, motivados por um ato generoso e espiritual de Barnabé, decidem mentir. E quando Ananias chega, provavelmente no seu camelo 4.0, pneus de liga leve, riquíssimo, para impressionar todo mundo, ele oferta diante de Pedro. O Espírito Santo, através de Pedro, pergunta: o que é isso, rapaz? E é tão interessante que no capítulo anterior, capítulo 4, Barnabé oferta, nenhuma rejeição é estabelecida. Sabe por quê? Porque foi Deus que mandou Barnabé dar. Deus não se relaciona com o que ele não dá. Não foi Deus que mandou Ananias e Safira em dar. Eles deram porque eram egoístas, egocêntricos, idólatras de si mesmos. Por isso o Espírito Santo olha e fala: isso aqui eu não reconheço. Essa moeda não tem valor para mim. Quem mandou vocês fazerem isso? Agora, imagina o tanto de princípios que eles quebraram para chegar nesse dia. Porque ninguém comete uma loucura dessa do dia para a noite. Ninguém. Absolutamente ninguém. Acorda de manhã e diz: eu vou vender a casa, vou dar 80% e falo que é 100%. Aí eu fico com um restantinho, fico bem na foto para todo mundo. Ninguém acorda com essa ideia. Imagine os almoços de domingo depois do culto. As conversas entre as pizzas que eles comiam. O que eles nutriam entre si para os dois aceitarem essa ideia. Os princípios são quebrados de pouco em pouco. Pastor Elias Dantas, reverendo Elias Dantas, compartilha alguns testemunhos dizendo que acha espantoso um pastor numa igreja local, na cidade do interior de São Paulo, foi premiado pela locadora, na época que tinha locadora de vídeo, com uma televisão, como cliente mais assíduo. De toda a cidade, ele era o que mais assistia filmes, o pastor. Todo feliz com a TV, chegando em casa. Não tem nem vergonha. Um outro. Deus um dia curou um aleijado dentro da igreja. Deus curou. No meio da oração da igreja, e olha que eles são tradicionais, eles nem gostam muito dessas coisas. Um aleijado levantou. A igreja se espantou. Todo mundo glorificou a Deus. A igreja, no domingo seguinte, lotada de gente. Um monte de aleijado. E ninguém se levanta. No outro domingo, mais gente ainda, mais aleijada, e ninguém se levanta. No quarto domingo, o pastor contratou um ator para se levantar. Algum tempo se passa, esse pastor liga para ele e fala: pelo amor de Deus, me ajuda, eu não consigo mais parar de mentir. Está acabando comigo. Princípios são quebrados de pouco em pouco, até que nada mais da integridade reste. Entenda? Esta água é o que é, porque não foi tocada, não foi mexida. Ela é menos pura a partir de agora. Nunca mais será igual. Nunca mais.
nunca mais haverá pureza que um dia existiu aqui. Não permita que o seu ministério seja tocado. Santifiquemos os nossos olhos, o coração, fujamos da avareza. Em nome de Jesus está repreendido todo anseio avarento, amantes do dinheiro. O seu lugar não é no púlpito. Vai trabalhar e vai enriquecer. O púlpito não é para quem ama o dinheiro mais do que ama Deus. Não é o seu lugar. Se você ama o dinheiro, viva para Ele. Se você ama a Deus, viva para Ele. Este sacerdócio que nós vimos, elevado a um nível de pureza absoluta, ele obviamente, hoje, refere-se a toda a igreja. Que bênção! Nós somos uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, como diz o apóstolo Pedro. Mas antes que chegasse a isso, nós vemos, no período histórico, como os sacerdotes, depois do exílio, começam a se corromper e verter o seu coração para o poder civil. Eles começam agora a legislar, começam a reinar, mas eles não foram chamados para reinar, eles foram chamados para o ofício sagrado diante de Deus. E não tem nada, absolutamente nada de errado com homens de Deus lançados na vida pública, na vida social, nada. O problema é quando Deus não chama. Quando nós olhamos para José, um homem cheio do Espírito, numa função política, perfeito. Daniel, um homem cheio do Espírito, numa função política, perfeito. Mas existem homens que não foram chamados para tal. Então, se coloque na posição em que Deus te chamou. Os sacerdotes se corrompem. Quando chega o domínio grego, morre Alexandre o Grande, o reino é dividido em 4. Surge um homem maldoso, Antíoco Epifânio. O nome Epifânio quer dizer Deus revelado. Ele dá esse nome para si mesmo. Ele se estabelece como a própria divindade na terra. Existiam 2 grupos de sacerdotes no povo de Deus nessa época. Um deles, Onias III, e seu irmão Jason. Onias, nacionalista, bastante devoto à lei de Deus. Jason, encantado com as riquezas dos gregos. E aí ele pega e oferece dinheiro para Antíoco, para que ele fosse colocado como sacerdote. Olha a diferença do banho, das vestes, para isso. Ele comprou a sua função sacerdotal. E como promessa disse: eu vou helenizar, vou tornar todos os judeus amantes dos deuses gregos. Antíoco Epifânio era bastante afeito a dinheiro. E aí, um outro sacerdote chamado Menelau tem mais dinheiro do que Jason. Oferece mais. Jason é descartado. Quem vive por coisas perecíveis se torna perecível. No processo de invasão do Egito, surge o rumor, o boato de que Antíoco tinha sido assassinado, tinha morrido. O povo celebra. Não tinha agência de checagem. Alguém disse: Antíoco morreu. O povo feliz da vida, inclusive Jason. Antíoco sabe da felicidade do povo, corre até Jerusalém, 40.000 são assassinados, porque desejaram que ele morresse. Depois disso, ele intensifica o processo de helenização, vai proibir o culto a Deus no templo do Senhor, estabelece que a partir daquele momento, o culto é a Zeus, e ele mata um porco dentro do altar. É isso que dá origem para a revolta dos Macabeus. Período curto da história de Israel, de algum certo nível de liberdade. Quando chega nos tempos de Jesus, este grupo não voltou a ser o que um dia era.
são homens afeitos ao poder. E a pergunta novamente aparece: o que acontece quando o exemplo falha? O que será de uma nação onde o sacerdote é corrupto? O que vai ser? Como já mencionei, Pedro descarta um ofício sagrado como se fosse uma casta exclusiva. Isso não existe. Isso fica muito claro. Abra comigo, por favor, 1 Pedro capítulo 5, verso de número 1 até o verso 4. 1 Pedro 5, verso 1 ao verso 4, que diz: Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu, que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando deles não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho desonesto, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. A finalidade que nós temos hoje como pastores não é mais de mediadores, isto Cristo faz e de maneira suficiente. Alguém tem dúvida quanto a isso? Ele é o sumo sacerdote, não da ordem dos homens falhos. Ele é o rei, o sacerdote, a oferta e o altar. Ele é tudo. Cristo é o mediador entre homens e Deus. E para que servimos nós agora? Por que estamos aqui onde estamos agora? Para servirmos de exemplo, inspiração. Em Hebreus capítulo 13, verso de número 7, a Bíblia diz exatamente isso: olhai para os vossos líderes e imitai o exemplo deles de fé. Nós somos chamados por Deus para sermos esta inspiração de fé. Este é o nosso ofício hoje. E a pergunta novamente acontece: o que ocorre quando o exemplo falha? O que será da igreja quando nós, convocados por Deus para sermos o exemplo, falhamos? Eu fico admirado com o texto bíblico e a capacidade de ironia que ele nos empresta. Pois, quando Jesus nasce, de acordo com a lei, ele deve ser apresentado diante de Deus. E assim os pais o fazem. E eles vão até o templo. E quando chegam lá, encontram um homem velho, cheio do Espírito Santo. Simeão, um homem que não apresenta nenhum tipo de background, ele não tem nenhuma credencial, ele não tem uma linhagem, nem tem dinheiro para comprar a posição, ele é só um homem velho, cheio do Espírito Santo de Deus, que conduzido pelo Espírito chega e vê a família de Jesus o apresentando diante do templo, e nesta hora, o homem velho pega o Verbo encarnado em seus braços. Você já viu a vulnerabilidade de um bebê? Você já reparou que ele nada faz, a não ser fazer sujeira? Você tem noção do que é você segurar nos braços um indivíduo que, se você soltar, morre, que depende de panos para não morrer de frio? Pois foi assim que Jesus foi encontrado pelos pastores, envolto a panos em meio aos animais. Ele, o Rei dos Reis, submeteu-se à humilhação de necessitar de proteção.
E é esta visão que Simeão tem, de um bebê ao 8º dia, vulnerável como somente ele pode ser. E ali, olhando para ele, ele reconhece que toda a promessa de Deus é verdadeira, pois Deus é fiel. Nesta hora Simeão declara: leva o teu servo em paz, despede o teu servo em paz, pois os meus olhos viram a tua salvação. Simeão não estava desistindo da vida, ele estava falando: diante disso aqui, o que mais poderia me satisfazer? Diante do Rei dos Reis, revelado em glória, o que mais meu coração poderia desejar? Simeão viu um bebê e encontrou satisfação completa em Deus. E os sacerdotes viram Jesus, estavam diante dele e o julgaram culpado. Quando os exemplos falham, Deus não falha. Os sacerdotes tiveram o dinheiro que queriam, parabéns. Tiveram a glória que possuíam, que poderiam possuir, parabéns. Simeão teve em seus braços o Criador de todas as coisas. Quando nós, o exemplo, falharmos, bobos somos nós, tolos somos nós, perdemos nós, porque Deus não será afetado em nada. Ele permanece onde sempre estará, reinando de eternidade a eternidade. Ele não será tocado em sua glória. E a igreja de Cristo, nunca deixará de ter um testemunho fiel. Nós precisamos dele. Ele de nada precisa. O ofício que nos foi conferido, a honra que nos foi dada, não pode ser trocada pelos desejos dessa terra. Por isso eu peço que o pastor Ivanildo venha à frente, nos conduza nessa oração, por favor, meu pastor. Como autoridade neste local, peço que o Senhor ore por nós, para que Deus testifique e confirme a sua palavra.